Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos com mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos relativos à economia do nosso país. Bom, o ano já começou e a quantidade de maldades e de irresponsabilidades do governo Bolsonaro são tantas que eu tenho que fazer um esforço para escolher o tema que a gente vai tratar a cada semana. Mas, enfim, no caso de hoje, eu queria discutir com vocês o escândalo do preço do gás de cozinha. Mais um escândalo do governo Bolsonaro, capitaneado, não é, pelo superministro da Economia, o Paulo Guedes. Houve mais um reajuste, né, há poucos dias, dos preços do gás de cozinha pela Petrobras. A Petrobras ela tem o monopólio, né, como empresa pública, como empresa estatal, do refino do gás de cozinha, porque ele é o gás liquefeito do petróleo, né, assim como o diesel, a gasolina, o querosene de aviação. Né? E esse reajuste faz com que os botijões para o consumidor na ponta cheguem a 105, 110 reais, né? E os revendedores já apontando para uma possível alta mais à frente, podendo até atingir 150 reais ao longo desse ano. Isso é uma loucura. Na verdade, o que acontece? Essa política de preços da Petrobras, ela teve início logo depois do impeachment contra a presidente Dilma. Em 2016, vamos lembrar, Michel Temer, que era o vice que sabotou, né, a sua presidenta, ele assume, né, o Palácio do Planalto e ele nomeia Henrique Meirelles, o todo-poderoso, no Ministério da Fazenda. E naquele momento, né, quer dizer, a Petrobras era identificada como uma grande vilã, uma gastadora, aquela coisa toda, e resolveram mudar a política de preços da Petrobras. E o que fizeram? Eles atrelaram os preços dos produtos que a Petrobras refina, ou seja, os chamados derivados do petróleo, e atrelaram ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, que é uma loucura, né? Quer dizer, até aquele momento a Petrobras tinha a capacidade de produção de óleo, né? Quer dizer, em função das descobertas do pré-sal e em função da capacidade das suas refinarias, né? De produzir os derivados, como justamente a gasolina e o gás liquefeito de petróleo, chamado gás de cozinha, mas eles resolveram inverter a lógica, né? E o que aconteceu a partir de então? Quer dizer, quando você tem qualquer mudança nos preços internacionais do petróleo, por problemas especulativos, por problemas da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores, que faz um cartel dos preços no mercado internacional, isso acaba provocando aumentos dentro do mercado brasileiro, quando não tem nenhum sentido, porque a Petrobras ela poderia ser autônoma na produção desses bens que são essenciais na nossa estrutura de energia. E isso faz justamente que, independentemente das condições da economia brasileira, da oferta, da demanda, das condições de compra, tá certo, da população, os preços estejam aumentando muito mais do que a inflação. Tá certo? Quer dizer, quando o Bolsonaro assumiu, quer dizer, ele dizia que ia baixar o preço do botijão, que já estava para a ordem de 55, 56 reais em média. Agora, mais do que dobrou. Isso é uma loucura. Tá certo? Quer dizer, e numa conjuntura em que você tem um aprofundamento do desemprego, né, do aprofundamento da informalidade, da precariedade nas relações de trabalho, o fim do auxílio emergencial e a população desesperada para saber como vai conseguir sobreviver no dia seguinte, na semana seguinte, como que vai conseguir fechar o mês. A solução para isso existe muito simplesmente. Quer dizer, é óbvio que o primeiro caminho seria tirar esse governo ilegítimo, autoritário, neofascista. Mas mesmo assim, quer dizer, se
houvesse a vontade política de romper com essa política de preço suicida, a gente já daria um bom passo. Quer dizer, vamos estabelecer os preços do gás de petróleo, de botijão de cozinha, os preços dos derivados do petróleo de uma forma geral, de acordo com as condições da própria economia brasileira. Nós temos de condições de fazer isso. A Petrobras é uma grande empresa, apesar de todas as tentativas de liquidação e de privatização, né, que o Paulo Guedes vem realizando, mas a gente tem condições, quer dizer, de não ficar completamente dependente, como o Michel Temer, né, e o Henrique Meirelles fizeram há 4 anos atrás, e que o Bolsonaro e o Paulo Guedes deram continuidade. O escândalo do gás de cozinha precisa ser resolvido. E a gente tem condições de oferecer para a população brasileira essa matéria-prima fundamental, esse insumo essencial para o cotidiano da vida das pessoas, que é fazer a sua própria comida, tá certo? A preços muito mais razoáveis e compatíveis com o seu nível de renda.